Agora sim. Tão contente que agora a gente está se reunindo hoje, e quem não está nesse momento assistindo pode estar já ouvindo essa voz gravada. E aqui eu deixo minha apreciação de novo por todas essas reflexões que nós temos feito aqui em união. Esse texto, talvez vocês conheçam do começo, é um texto de Gibran. Vocês conhecem? É sobre o amor. E basicamente, Cris, basicamente começa dizendo: aonde o amor vos chamar, aonde ele acenar, seguiu. É um texto muito bonito e ele fala sobre o que o amor faz com a gente e tira uma ideia romântica do amor, já que a gente cresceu em um filme do Walt Disney, que viveram felizes para sempre. Não viveram felizes para sempre, ninguém morre, ninguém adoece, ninguém fica velho, não acontece nada, não tem acidente, não tem nada. Viveram felizes para sempre. E esse texto do Gibran, que ele é tão maduro, tão bonito, ele pode provocar na gente algumas reflexões a respeito do tema de hoje, o luto. Porque no luto, o amor dói. Alguém discorda? Quem já passou por algum luto sabe o que eu estou dizendo. Agora, quem aceitaria não viver essa dor e, consequentemente, não ter amado? Quando a gente olha por aí, a dor, ela fica mais leve. Ela já não é mais algo que é avassalador, porque a gente vê que ela deriva do amor. E se a gente conseguir aniquilar essa dor, significa que a gente não amou. E não amar é uma dor muito maior do que quando dói por amor, vocês concordam? Vocês já viram seres que não amam? Não parece que existe neles um pesar? Quando o ser não ama, quando o ser obstruiu o próprio coração, até mesmo para ser amado, não existe algo ali que é pesaroso, algo que é desagradável? Então, esse texto eu recomendo que a gente leia ele, mas enfocando no luto. O que ele diz quando dói demais, que é essa perda, e estou colocando entre aspas, com símbolo aqui nas minhas mãos, por causa do que a gente viu ontem, do significado do que é a morte para nós. Então, a perda, eu falo com reserva, porque a gente pode interpretar de uma outra forma essa morte, como uma transformação, uma viagem, uma volta para casa. Afinal de contas, o que é o luto? Talvez até o momento que a gente passe por um luto, a gente não sabe a quantidade de gente que já escreveu sobre o luto. E, obviamente, quando a gente entra em contato, a gente começa a pesquisar um pouco mais. E aí a gente vê de Freud a filósofo, a líder espiritual falando de luto. E cada um tem uma teoria. E é bom a gente lembrar que qualquer teoria, embora ela esteja, de uma certa forma, padronizando um comportamento, nesse caso, um comportamento que a gente está falando do luto, não define. Porque nós somos indivíduos. E a gente não pode esquecer disso. Então, as teorias podem acenar para que a gente entenda os nossos processos, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. A gente não pode falar que, então, que o luto é igual para todo mundo. Dura 6 meses. Tem uma estatística que diz 6 meses. Aí tem uma outra psicóloga suíça que falou, inclusive, que tem os estágios da morte. Só que ela fez isso embasada em uma visão dela, em uma perspectiva dela. Quando colocaram esses estágios à prova cientificamente, descobriram simplesmente que 90% não passam. 90% das pessoas não passam por esses estágios. Ou pelo menos não na ordem. Então, a gente tentar colocar as coisas em receita, em fórmulas, a gente não vai encontrar respostas nossas. Porque a gente não quer encontrar uma resposta do coletivo. A gente quer encontrar uma coisa que faça sentido para nós. É igual o teu talento. O teu talento é só teu. É aquela música que você vai cantar na tua existência. E que sem essa música tocada, o universo inteiro vai perder uma melodia. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Então, embora, de novo, a gente tenha todas essas teorias, a gente tenha todos esses olhares, a gente precisa sempre partir da perspectiva de que isso acena. São pistas sobre o que a gente está passando. Mas não necessariamente o que cada um de nós está passando, porque o que cada um passa é baseado na experiência, é baseado na percepção e também baseado na cultura. A gente tem na costa colombiana
tem um folclore, vamos colocar dessa forma, e cada um pode usar outra palavra que sentir mais de acordo. Eles acreditam que crianças que fazem passagem são transformadas em anjos. E isso é uma liberação tão grande que eles não se entristecem, eles fazem festa. Imagina na nossa cultura isso. E, de novo, ontem eu comentei, eu tenho um adolescente na família que fez passagem por um acidente. E foi tudo, menos um cântico de alegria. Então, a cultura ela influencia também. Se a gente passa por essas passagens, por exemplo, a gente vai para a Índia, tem alguns lugares da Índia que são considerados como portais. Então, se a gente morrer nesse lugar, a gente, o que vai acontecer? Não reencarna mais. Ou se a gente reencarnar, a gente já vai nascer adiantado no caminho para não ter tanto problema até encontrar qual é o rumo da vida. Porque quantos de nós começam a encontrar depois do primeiro retorno de Saturno? E muitos de nós próximo ou no segundo retorno, ou seja, com 50 e poucos anos de idade. Então, esse lugar, essa cultura... E aí, o que acontece? A gente vai para essa cidade e tem gente de todo jeito em estado terminal. Por quê? Dentro daquela cultura, acredita-se que falecer ali, fazer a passagem ali, é um rito de passagem favorecendo a evolução do espírito. Então, toda vez que a gente fala do nosso luto, toda vez que a gente fala da nossa dor, a gente precisa ver que tem várias variáveis. E que não é simplesmente uma receita que a gente vai viver. E por que é importante a gente falar o óbvio? Porque quando a gente fala, parece óbvio, né? A gente fala, não, é óbvio, eu sou um indivíduo, é óbvio que eu vou ter processo individual, é óbvio. Só que nesse afã do dia a dia, a gente se esquece. Por exemplo, a gente vê moda. Será que quem está ali na moda, quem está se sujeitando à moda, está se esquecendo que é um indivíduo e que tem seu próprio gosto para se vestir? Por exemplo. E eu não estou levantando alguma coisa contra a moda, porque o problema nunca é a faca, mas é como a gente usa a faca. A gente não pode resolver o problema agora dando a faca na gaveta, a gente precisa resolver o problema sabendo usar a faca. Então, a moda pode ser muito bonita se a gente estiver falando, sei lá, de vestimentas para o que quer que seja, de ritualísticas, qualquer coisa que a gente consiga elevar o padrão de moda e não deixar dentro do quê? De um padrão de beleza que automaticamente as mulheres e homens e outros gêneros entre as polaridades que não se enquadram nisso, então tem um problema. E a gente precisa lembrar de algo também interessante a respeito dos problemas. Boa noite. A respeito dos problemas, porque os padrões estão tão rígidos hoje na nossa sociedade que quando a gente escapa... Ah, Micheline, bem-vinda. Quando a gente escapa do padrão, a gente tem um problema. E esse problema ele é definido muitas vezes como uma patologia. Olha que perigo isso. Então, se a gente não falar o óbvio e não chamar essa consciência para a gente, eventualmente o nosso processo de luto é mais rápido ou mais lento, e a gente vai olhar e falar assim, nossa, se é mais rápido é porque eu não amei o suficiente, por exemplo. E se é mais demorado é porque, na verdade, não foi amor, foi codependência, e eu preciso me livrar disso. Entendem? Por quê? Porque eu estou tentando me enquadrar dentro de um padrão. A gente já viu na nossa sociedade que a gente se enquadrar dentro de padrões, quaisquer que sejam, levam a gente a qualquer tipo de sofrimento. Porque, outra vez, como que a gente coloca indivíduos genuínos, autênticos, todo mundo na mesma forma? Vai doer para entrar, não vai? Ah, se vai. Então, o teu processo de luto, o meu processo de luto, o processo de luto de cada um de nós precisa ser respeitado. A começar por nós. A começar por nós. Então, a tua dor, o que quer que seja, que esteja difícil, sim, está difícil. O que a gente não pode fazer é fingir que não está difícil. E cada um vai passar de um jeito. E o que, afinal de contas, é o luto? A gente vai usar uma afirmação, uma denominação, uma definição de Freud. Que o processo de luto é o processo da gente aceitar que a vida mudou. E com isso, a gente consegue entender que o luto ele é parte da vida, independente da passagem. Porque, afinal de contas, quantos foram os finais de ciclo que a gente já viveu até aqui sem ter morrido? Não é assim?
E quando a gente não passa pelo luto, segundo Freud, o que acontece é que a gente não se abre para o novo. Tem um texto bonito dele que fala sobre isso, chama Luto e Melancolia, ele define os dois. E basicamente, ou seja, o que a gente, e obviamente eu não sou uma especialista na área, a gente está aqui em estudos autodidatas, compartilhando pistas para que a gente tenha um pouquinho mais de paz e serenidade na nossa vida e possa também oferecer essa paz e serenidade para o outro. Então, esse luto, essa maneira do que da gente aceitar que a vida mudou. Quanto tempo demora para eu aceitar que algo mudou? Depende do algo e depende de quando. Porque, dependendo do momento da minha vida, eu posso fazer isso mais rápido ou mais devagar. Dependendo de qual foi a mudança, eu vou fazer mais rápido ou mais devagar. Dependendo disso, daquilo e daquilo, mais rápido ou mais devagar. Então, o tempo disso tudo vai variar para cada um de nós. A única coisa é que a gente precisa viver esse luto e realizar que a vida depois da passagem não é mais a mesma. Porque geralmente o luto, ele conota uma dor pela perda de algo ou alguém, porque de novo aqui a gente está falando de fim de ciclo também, de algo ou alguém. Estão acompanhando? Seguindo então isso, eu perdi esse algo ou alguém na minha vida. Eu não posso simplesmente, a partir da hora que eu planto aquele corpo, que eu enterro aquele corpo, imaginar que eu vou voltar para a minha vida antiga. Porque está relacionado com alguém que eu amo, e alguém que eu amo é alguém que eu tenho alguma convivência. Essa convivência nem sempre é física. Aqui mesmo, eu tenho amigos nesse círculo que eu não convivo todos os dias. Opa, eu acho que eu deixei pessoas na sala de espera. Ai, 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 que risco. Espera só um minuto, gente, deixa eu ver aqui, porque os meus talentos são muitos. Não, tirei da sala de espera. Não, tá todo mundo aqui, que bom. Espera, agora deixa eu tentar voltar. Que bom, agora eu travei o Zoom. Voltou, ótimo. Então, enfim, tá sem sala de espera, todo mundo entrou, fico feliz. Essas reflexões a gente precisa ter para entender o nosso processo, entender da onde a gente sai com ele e entender que o que a gente está passando é normal. Luto não é doença. E se luto não é doença, eu não preciso ter medo de luto. Eu posso sentir esse luto para conseguir processar e chegar no final dele. Um luto que não é vivido, ele pode se refletir depois em problemas nas relações interpessoais. Porque eu não vivi meu luto, por exemplo. O que quer que seja, quem quer que seja. Eu não vivi porque doeu muito e eu não quis tocar naquela dor. E a dor, gente, também é um parênteses que eu não posso deixar de abrir. Quantas pessoas aqui suportam uma dor de cabeça por mais de 25 minutos? Não 25 dias, 25 minutos. Gabriela dando testemunho dela. Torna crônica. Mais de 25 minutos. Na nossa sociedade, todo mundo tem uma Novalgina na bolsa, pelo amor de Deus. Se você esqueceu a sua, você pede para o lado, alguém vai te dar uma Novalgina na hora. Se a gente não suporta a dor, vai fazer yoga. Vai fazer yoga. São 5 respirações só nessa aliagem. 5 respirações você vai respirar. Naquela postura bendita que você vai achar que o mundo está acabando. Na segunda, quantos de nós já saem correndo pela porta? Então, nem 25 minutos de dor. Cólica. Atroverã, gente, pelo amor de Deus. Atroverã. Atroverã na cólica. Então, o que eu estou dizendo é que, eu já vou ler um comentário daqui e já volto para ele, só para não perder esse raciocínio, que já foi um parênteses que eu abri, senão a gente não volta. Quando a gente fala de dor, a gente já tem que partir do princípio que a gente está numa sociedade que não tolera dor e absolutamente não promove que a gente tenha um confronto ou um enfrentamento com a nossa dor. Aí alto lá, porque eu estava falando de uma dor de cabeça, de uma cólica e de uma postura de yoga, hipoteticamente falando. Agora se coloca a dor do luto, se a gente não conseguiu nem treinar com essas, é óbvio que vai dar trabalho. É muito óbvio que vai dar trabalho. Tem que a gente realize todas essas raízes, a gente pode se ver num lugar que a gente diz, isso só está acontecendo comigo, isso é triste demais para mim, eu tenho um problema, eu estou doente. Você não está doente. Você está aceitando que a vida está mudando.
Essa convivência, de novo, não precisa ser uma convivência de todo dia você almoçar na casa da pessoa, a pessoa morar com você. Ou o mestre animal ser. Quantas pessoas não passam pelo luto de aceitar quantidade absurda de mestres animais que desencarnam hoje? Ou estão em luto. Estão em luto. Entram em tristeza profunda, mesmo sem conhecer, mesmo sem conviver. Então, outra vez, parte-se do princípio que para o luto existir, precisa ter amor. Tendo amor é um lugar que a gente pode se abraçar e dizer, eu estou passando por tudo isso porque eu amo, então alguma coisa está salva. Concorda? Se eu estou passando tudo isso porque eu amei, bendita seja a deusa, Deus, o santo, o orixá, o guru, o mestre, quem quer que seja, bendito seja, eu amei. Não pode dar ruim se eu amei. Agora, eventualmente, dói. Dói para a gente aceitar que a nossa rotina mudou. Dói para a gente aceitar que quando a gente chegar em casa, aquele mestre cachorrinho não vai estar mais esperando a gente. Ou que, se, como meu pai, por exemplo, falar, putz, eu queria a tua opinião, pai. Eu não tenho mais. Eu tenho que recorrer à memória da lucidez dele para perguntar no meu coração, pai, o que o senhor faria? E no meu coração receber a resposta. E para a gente aceitar todas essas mudanças, de novo, dói. Dói porque a gente amou. E esse processo de doer e suportar a dor e atravessar a dor e enfrentar a dor denomina-se luto. E o luto, outra vez, enfatizando, não é simplesmente por seres que perdemos. Pode ser uma mudança de vida. Alguém que muda de país, por exemplo. Por uma coisa muito boa, mas chega lá no outro país, só vê a coisa muito boa que perdeu e não a que ganhou. Porque geralmente se vê sozinho, sem família, enfim. Coisas e coisas podem acontecer. E mudou para lá, sei lá, por financeiro. Entende? Então, o luto ele não está ligado. A gente precisa entender para que a gente consiga atravessar essa dor. O luto não vivido, aonde a gente vai ver nesses relacionamentos, de novo, como que ele pode ser um problema nos meus relacionamentos? Eu amei, doeu, então eu crio uma lógica quase inconsciente que diz, se eu amar de novo e me relacionar, eu vou sofrer. Portanto, a solução é não sofrer. E como que eu não sofro? Não amando. E como que eu não amo? Não me relacionando. Está feita a equação do sofrimento maior da vida. A gente se isolar. Porque a gente já sabe que se relacionar é um baita de um núcleo de desenvolvimento. É um baita de um núcleo de desenvolvimento para o ser humano. Eu tenho aqui alguns comentários que eu vou ler, só para não perder o ponto. Eu estou com a minha cachorrinha tumor no cérebro, não consigo aceitar, estou segurando ela com remédios, não sei o que fazer, tenho o direito de decidir dar o fim. Quem sou eu para fazer isso com ela? Ela deve ter dores de cabeça. Veterinários pouco dizem. Ana Paula comentou, vivemos em uma sociedade que não tolera tudo que eles acreditam ser fraqueza. Assim, eu entrei em luto por ter saído da floresta e voltado para a cidade de Pedra. Minha cachorrinha partiu 1 ano hoje. O presente está aqui. Ah, que linda. Não tem problema, câmera fechada. A respeito desses diálogos sobre quem é a gente para tirar e não tirar, eu tinha uma opinião muito forte a respeito da eutanásia. Muito forte. Muito dura e muito rígida. Até o dia que a vida me colocou com o Vale da Rainha. E a gente resgatou uma mestra égua. E eu não posso deixar de falar deles, principalmente pelo tópico do isolamento. Então, eu vou ligar tudo isso junto. E essa mestra égua, ela apanhava. O sujeito, ele tinha essas cavalgadas sazonais de praça, sabe? Essa mestra égua. E aí, ele se irritava, ele batia nela. Batia. E ela ficava pendurada pelo cabresto, no poste, sofrendo. E daí as pessoas iam e falavam, tira ela daí. E ele falava, eu tiro se der dinheiro. E daí as pessoas davam dinheiro, e daí a coisa não acabava, virava uma atração, e ele ganhava dinheiro assim. E ela veio para cá. Ela teve um bebezinho muito lindo, que é o mestre Tupinambá. O mestre Tupinambá, em função de uma gravidez muito sofrida e sem nutrientes, ele veio aqui no último estágio da gravidez, na barriga dela. Ele, agora, há um mês
a catarata dele tomou conta do olho dele, imagina, um bebê. E o fato é que a mãe dele, aqui, em um momento, toma um tombo, já muito fraquinho, e mesmo que se coma, ou seja, não absorve, a gente tem essa mesma questão com os mestres Bezerro de Cunha. E o Vitor e eu, a gente passa das 9 da noite até amanhã, 10 da manhã, tentando levantar essa mestra água, e chove no meio da noite, e a gente arrasta o corpo dela, e a gente sacode, e tudo isso. E, por fim, a gente, né, o veterinário chega, foi logo no começo, ela foi uma das primeiras resgatadas, a gente ainda não tinha um veterinário como o Dr. Maurício, que a gente liga a qualquer hora e vem. A gente tinha veterinários da região. E o sujeito não veio à noite. E a gente ficou ali com ela. E nada, ela não respondia nada. Demos os medicamentos para dor, mas estava ali o primeiro socorro, não saía disso. Quando ele chegou, ele fez alguns testes, ele falou, ela ficou tetraplégica. Eu, julgando o que vinha depois, porque estava óbvio para mim que ele ia falar da eutanásia. Eu lembro de ter segurado ela pelas orelhas e falado para ela, Irena, ou você, o nome dela era Irena Sandler, por causa daquela judia que tirou as crianças dos campos de concentração escondidos, vocês sabem dessa história? Que ela entrava e tirava todo mundo, então como ela veio com o bebê na barriga, a gente chamava ela de Irena Sandler, enfim. E aí eu falei, Irena, se você não levantar, eles vão te matar. Ele era o veterinário e o Vitor, porque o Vitor tinha entendido já que tinha que ir. Aí você pode dizer, falar assim, Patrícia, mas que egoísmo, por que você não fez uma cadeira de rodas para uma mestra égua? Quem tem um mestre cachorro aqui na cadeira de rodas sabe que a gente tem que colocar o inocente em cima da cadeira de rodas. Uma mestra égua pesa mais ou menos meia tonelada. Tá bom, então vamos ter um guindaste para fazer isso. Aí onde ela vai andar em nome da deusa? Tá bom que se você consiga colocar ela em cima da cadeira, ela vai andar aonde? Aonde a gente vai fazer alguma coisa? Ela fica em pé, e outra, tetraplégica. Aqui eu vou só pedir para a gente fechar o microfone, que vai ficar. Vou pedir para fechar, só porque senão a gente concorre aqui. E aí, foram muitas outras histórias, e eu entendi que existe dignidade na morte. E tem certas coisas que elas custam a gente pensar e concluir. E eu não digo que é certo ou errado. Eu estou aqui dizendo o que é certo e errado que a gente alcança para fazer com aquele ser naquele momento, com a consciência que a gente tem. E sem pensar em nós, mas pensando no outro. Hoje a gente já tem em alguns países a eutanásia para seres humanos. A gente pode dizer o que é certo, o que é errado. Eu acho que o que a gente pode dizer aqui é o que a gente está em paz com a gente. Sobre esse tópico que veio especificamente, eu gostaria que todas as decisões que a gente toma nesse sentido, que a gente perguntasse também para eles. Porque geralmente quando a gente se depara com isso, a gente só fala da gente. Não, porque para mim, eu não concordo com isso. Não, eu não tenho direito, como foi colocado aqui, outra vez. Tudo certo. Concordo com isso. A gente não tem o direito. Porém, a vida fez de um jeito que está na nossa mão. Eu já entrei numa pecuária de leite com 120 mestres bezerros, descartados que seriam abatidos. Eu só pude tirar 3 de lá. Eu não tenho direito de escolher quem vive e quem morre. Mas a vida fez desse jeito. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a vida, muitas vezes, surpreende a gente de forma que, na teoria e no papel, nos mandamentos, está tudo certo. A gente entende direitinho. Só que a vida não é esse preto no branco. A vida é um entrelace que exige da gente analisar cada situação com sabedoria e compaixão. Então, algo que eu aprendi aqui nesses casos é para que a gente pergunte para aquele ser o que ele quer. Qual é o lugar de aprendizado para aquele ser? E não que a gente tome a decisão pelo outro. No domingo a gente vai abrir um pouco para falar um pouco mais, eu quero ouvir vocês, porque eu sei que tem muitos gatilhos nessas partilhas todas, e
E, obviamente, eu não quero estar aqui, de repente, disparando esses gatilhos e deixando vocês aí sozinhos do outro lado, lidando com tudo isso. Então, no domingo, eu vou colocar no grupo depois o horário e a gente vai fazer um estudo de uma parte de um momento do Bardo Todol, do livro tibetano dos mortos, para que então a gente possa abrir uma reflexão para quem quiser falar. E como eu falei no outro dia, quem não quiser falar também participar, porque às vezes a gente consegue falar através da fala do outro. Então, são algumas coisas que eu queria colocar. Voltando para o tópico de hoje, especificamente sobre o luto, o luto, ele é algo que a gente vê, e quando esse tópico veio, o meu primeiro portal para acessar a morte foi o Mestre Animal. Eu nunca tinha tido tanto contato com a morte até começar os resgates, até me envolver nessa vida, aqui há um pouco mais de 10 anos. Recentemente, no ano passado, a gente também teve um resgate de uma mãe e um filho, uma potra e uma mestra-égua, e parecido com o caso do mestre Tupinambá, ela também parecia bem, só que aí começou a perder bastante do que era o cálcio dela. E o ponto que eu estou fazendo aqui é como o luto funciona também para mestre animal. Quando a gente fala de senciência deles, a gente não está falando só de calor e frio. A gente precisa entender que eles são seres tão complexos quanto nós, de relações complexas, de percepções complexas não no sentido de ser complicado, mas no sentido de ser grandioso. Enfim, essa mestra-égua com essa potra, elas não podiam separar. Se elas, por um acaso, estavam andando, vai pastando com a cabeça baixa, e daqui a pouco uma fica para um lado e a outra está para o outro. Acontece. Mas era na mesma hora. Uma relinchava, a outra relinchava e já iam juntas de novo. E ali continuava, e acontecia de novo e juntava de novo. Precisava tomar remédio, dar suplemento em uma, o que quer que seja, tratar, porque a mãe dela veio muito machucada. Era o tempo que estava tratando a criança gritando e a mãe gritando do outro lado. Até que ela faz a passagem, também por eutanásia, também paraplégico. O grande porte é muito complicado, mas é um tópico que dá para a gente fazer à parte. Também paraplégica. E aí o que acontece? A gente faz o plantio, a gente sempre aqui faz toda uma cerimônia de plantio para eles. No final da cerimônia, a mãe dela vai até o lugar. Ela olhou tudo. Ela vai até o lugar aonde exatamente a gente plantou, sobe nesse lugar e relincha. Foi a última vez que eu escutei ela relinchando. Ela sabe o que é morte e ela viveu o luto dela. Era a filha dela. Tem também, a gente pode observar isso, os chimpanzés mestres também. Existem algumas pessoas que fazem observação deles. E, por exemplo, quando os filhos morrem, elas ficam segurando no colo ainda, não desapega da criança. A gente teve aqui uma mestra-égua também, muito sofrida, e que quando ela deu à luz, aquela bebê desencarnou. E a gente ficou quase 12 horas com ela, com a bebê ao lado. Ela não deixava a gente chegar na bebê. Ela cutucava a bebê para a bebê acordar. Até o momento, eu fiquei ao lado dela o tempo inteiro. E em um dado momento, eu perguntei para ela, perguntei se seria possível, se ela deixaria, se ela estava convencida. E ela, naquele momento, ela colocou a cabeça no chão e dentro do contexto todo eu entendi que ela estava me dando permissão de pegar o corpo, que ela tinha entendido. O luto dela foi um luto de horas. Para quê? Para aceitar que a filha dela, que ela tanto esperou, foi embora. E foi embora por causa do abuso que ela viveu. Porque ela carregava tanto peso que ela estourou a musculatura. E quando ela estourou a musculatura na hora de parir, para dar à luz, a bebezinha tomou o líquido que estourou de um lado para o outro. Triste demais. Então a gente vê o luto, ele funciona para todos os seres. Para todos os seres. E a gente precisa, de alguma forma, ainda que não seja por voz, ter uma comunicação com os seres. Às vezes, quando a gente passa por um luto, a gente não precisa que alguém venha para a gente com as teorias freudianas, concorda? A gente só precisa que alguém venha e segure a nossa mão. Só isso. A gente só precisa saber que alguém, se a gente gritar,
vai aparecer. A gente, como mestre animal, nós não somos seres de isolamento. Embora muitas vezes a gente queira mudar para o topo da montanha e não ver ninguém, e atire a primeira pedra quem nunca pensou em alguma situação assim, mas nós somos seres de convívio, nós somos seres sociais. Então, se você está passando pelo teu luto, ou se você, de alguma maneira, já vou ler teu comentário, Isabela, graças. Se você está passando pelo teu luto, ou se você está ao lado de alguém que está passando pelo luto, respeita os momentos de retiro, porque eles são necessários, até para a gente digerir. Mas o retiro, ele tem uma linha tênue que separa do isolamento. E a gente precisa estar muito com a prática do alerta, de estar alerta. Muito afiada essa prática, para que a gente não ultrapasse essa linha tênue e vá para o isolamento, ou permita que algum dos nossos, passando pelo luto, vá para o isolamento. O isolamento não é saudável. Se você, nesse momento, passa por um luto e toda a vontade que você tem é se esconder embaixo da tua cama, lute. Lute. Eu tenho certeza que tem pessoas perto de você que vão lutar com você. Além desse grupo que se formou aqui, que eu tenho certeza que a gente pode trocar e conversar, porque o isolamento ele pode abrir para uma depressão. E a depressão ela pode abrir para pensamentos e ações autodestrutivas, até suicidas. Nós não estamos falando de tópicos leves. Isso já foi dito em algum outro dia. Mas eu acredito que se a gente tem a disposição para estar aqui, a gente tem a disposição também para receber tudo isso, conversar a respeito de tudo isso e se apoiar em tudo isso. Então, se você está com uma dor, se você acha que não tem, se você está se isolando, por amor, se mostre para nós, como grupo. Porque embora a gente não possa resolver pelo outro, mas outra vez, a gente não precisa apresentar as teorias freudianas. A gente só precisa dizer, eu tô aqui. Eu também não tenho as respostas, mas eu tô aqui. Para que o outro consiga atravessar a dor dele. Para que a gente consiga atravessar a nossa própria dor. E eu quero deixar isso aqui muito enfatizado. Porque hoje na nossa sociedade, nós estamos nos isolando. Ana Paula comentando. E é duro, né, Ana Paula? Na nossa sociedade, nós estamos nos isolando. E isso está gerando vários comportamentos desequilibrados. A relação, de novo, ela é um núcleo. Exato, Leila. Ela é um núcleo de desenvolvimento. Quando a gente aqui percebe que está acontecendo alguma coisa com eles, é porque eles se isolam. Tem, obviamente, a mestra cobra para trocar, a gente não está falando delas. E, de novo, ela passa por um retiro. O isolamento prolongado, onde a gente rompe relações com o mundo, existe algo gritando socorro na gente, a gente precisa olhar. Se a gente passa por tudo isso ou finge que não está acontecendo esse luto, o que pode acontecer também é alguma somatização. Quantas pessoas não estão com os exames todos em ordem, não estão com... E daí, de repente, de um mês para o outro, depois de um trauma, altera tudo. Tudo. E praticamente não tem uma explicação na medicina. Você está fazendo a mesma coisa, estava no outro exame, está tudo certo, e de repente apareceu uma coisa avançada. Da onde saiu isso? Da tristeza. Da frustração, da agonia, do medo, do pavor. E essas coisas, outra vez, o outro não resolve. Mas às vezes a gente falar, a gente ter suporte. O outro nem sempre vai ser a solução direta, mas ele vai ser suporte. Então, eu enfatizo aqui, se você passa por isso, ou se você tem alguém identificado no teu círculo, ofereça a tua presença. Não é necessariamente a fala, não é necessariamente uma receita, mas é a presença. Eu te vejo. Não é incrível quando a gente está passando por alguma coisa e vem alguém e parece que vê a gente? Parece que tira aquela capa de invisibilidade que a sociedade coloca em nós, sobre nós. Não é incrível? É só isso.
É só a gente poder olhar para o outro, tirar essa invisibilidade do outro, com um olhar sensível. E se essas pessoas vão sumindo, ou se a gente percebe que vai sumindo, ou se outra vez hábitos autodestrutivos começam a aparecer, a gente precisa procurar ajuda. E precisa de muita coragem para isso. Precisa de muita coragem. Aqui eu vou ler alguns comentários. Minha maior vontade nesses últimos meses é me isolar. Exato, Liliane. É uma vontade que cada um de nós sente, e é bom a gente compreender intelectualmente e lutar com o nosso coração para a gente não se entregar. E contar com o nosso apoio. Outra alma humana, exatamente. Acho que foi Jung que falou isso, né, Leila? Eu passei exatamente por isso, mas consegui sair do isolamento. Estou aos poucos me relacionando. Parabéns, Ana Paula. Essa conversa com os mestres animais é muito importante. Exatamente, Isabela. A gente muitas vezes toma a decisão por eles e faz as coisas do nosso jeito. E eles estão lá, eles são seres sencientes, eles são capazes de falar e de se comunicar. Então, gente, o tópico de luto de hoje seriam essas as nuances e facetas que eu queria comentar aqui com vocês. A Micheline comentando que está muito sozinha. Só hoje tem alguma coisa com a tela do meu celular que ele está... E meus poucos amigos não podem estar comigo. Eu estou com pânico e com uma sequência de perdas. Não sei se esse é o momento, mas eu sinto que deveria adentrar aqui. Senti um chamado. Micheline, bem-vinda. Eu acredito que você pode dizer, você sente a vontade de se isolar, tá tudo muito difícil, mas o simples fato de você querer estar aqui e escutar, e trocar, e partilhar, já vê como uma luzinha entrando no teu coração. Já vê como algo de... Às vezes a gente diz, putz, não tô com amigos, mas às vezes a gente precisa de amigos que são, na verdade, um grupo de apoio naquele momento e tem uma outra característica. Então, realmente, ou seja, vale a pena a gente estar aqui junto. Como esquizofrênica, eu estava com a minha vibração baixa, sentia. Que bonito. E é isso, cada um de nós vai ter um processo. A gente não pode dizer que para todo mundo vai funcionar, bom, então para o remédio, porque não, é agir no genuíno. E ter o suporte, especialmente se já existe remédio, ter o suporte da medicina, fazer coisas responsáveis, fazer coisas porque a gente precisa lembrar que cada um de nós é amado. E geralmente quem ama a gente ama também. E se a gente errar a mão com a gente vai fazer quem a gente ama sofrer. Faz sentido isso? Então a gente também tem como um ato de responsabilidade a gente ser responsável. Não é simplesmente, ou seja, o que a gente decide para nós, mas é como isso vai impactando ao nosso redor. E a gente não quer, quando a gente ama, a gente sofre a tristeza do outro, não sofre? Então, se a gente ainda não consegue deixar de fazer alguma coisa por nós, se a gente ainda não criou esse amor por nós, que a gente deixe de fazer para evitar que o outro sofra. E aos poucos esse amor vai crescendo na gente também. Domingo de novo, isso, somos responsáveis. No domingo de novo, a gente vai abrir às 10 horas da manhã para esse estudo e depois ouvir um pouco. Eu aqui outra vez faço esse apelo para as pessoas que estão se sentindo sozinhas, para as pessoas que estão à beira de desespero. Coloco aqui hoje com a Thay, aqui voltei para o Vale da Rainha, estou no Vale da Rainha agora. Voltei para casa depois de quase 40 dias. Encontrei a Thay aqui, que é uma amiga querida que estava por aqui hoje, e estava comentando com ela, né, que a gente acredita que no Ocidente, que os seres são lineares. Então é passado, presente e futuro, e daqui a pouco você dá de cara com um abismo. Concorda? Porque acaba. E no Oriente, a gente tem que os seres são cíclicos. Isso não muda tudo? Porque então, quando eu morro, eu não estou na beira do abismo. Eu estou passando por uma transformação, ou eu estou renascendo outra vez. E isso já muda tudo. Então, a gente sair desse pensamento linear. Às vezes, quando a gente está à beira do desespero, às vezes, quando a gente está sem esperança, às vezes, quando a gente está querendo se isolar, às vezes, a gente pensa que é o fim. E o fim, geralmente, ele está atrelado com uma ideia linear de existência. Faz sentido? Então, se a gente começar a praticar, pensar em mais cíclico, talvez a gente encontre um espaço no nosso coração que a gente esteja para encarar. Eu quero aqui agradecer a coragem de que pôs, seja para mim diretamente, já troquei com alguns de vocês, até mesmo no agora, e já agradeço também por essa dinâmica de domingo. De muita coragem para a gente se mostrar num lugar vulnerável. E eu gostaria de lembrar que esse é um campo seguro para isso.
gente, outra vez, a gente sem ser psicólogo, tem psicólogo aqui, mas enfim, não é um grupo especializado, um grupo de apoio, um grupo que está aqui para falar de assuntos difíceis que muitas vezes a sociedade coloca dentro de uma gaveta, e fundamental um grupo. Então lembrar sempre disso, a gente não está com todas as inclinações espirituais que eu tenho e que me guiam, que falam ao meu coração, que a gente esteja aqui consciente do papel na Terra de um jeito prático e transacional, para que a gente sempre age com responsabilidade, lembrando que o que a gente faz também coloca um exemplo para o outro. Então isso tudo, sabe, para que cada um fique bem e que cada um saiba que existe um caminho. De novo, não é um abismo, é só um portal que muda, que transforma, que coloca um novo. Esse é o tema de luto de hoje. Eu espero que a idente tenha feito sentido. Amanhã a gente volta a se encontrar, provavelmente nesse horário também, às 9h. E no sábado a gente vai fazer um pouco mais cedo. No sábado e no domingo, no sábado vai ser oração e no domingo eu vou abrir mesmo o microfone. No domingo eu vou fazer isso durante o dia, então antes de abrir, na sala fechada, eu vou abrir no Vale da Rainha, para vocês verem um pouco eles. Que daí também é uma coisa gostosa, a pureza deles, essa alegria deles, é uma injeção de, sabe, andar aí um pouquinho fora, daí faz a nossa dinâmica. Bom, o mantra de hoje sobre a oração, a gente vai, eu acho que vai hoje a gente vai fazer os 3 últimos dias da gente Om Mani Padme Hum, e comentei um pouco a respeito disso, mas hoje, deixa eu só tentar aqui, ups, a tela do meu celular tá travando, mas vamos com fé. E é só pelo barulho concorrente que daí fica difícil ouvir. O mantra de hoje vai ser para Shiva. Justamente esse Shiva, que na trindade hindu é esse deus do final e esse deus do recomeço. Para quem tem um pouco de dificuldade falando Deus, o que é esse monte de Deus agora na nossa vida? Só tem um Deus, ou seja, não, se a gente pensar numa divindade, ou simplesmente num símbolo de alguém que termina e começa, de alguém que fala para nós que cada morte é um renascimento, que cada saída é uma entrada, que cada coisa que termina, termina para começar de novo. Alguém que coloca um sentido inédito nas perdas. Alguém que faz a gente pensar que, às vezes, o que a gente teme é justamente o que vai trazer a bênção que a gente procura. Quantos de nós não tememos morrer em tantos âmbitos? E tantas vezes esse morrer é o que dá início a quê? A uma nova vida. O símbolo do infinito, exatamente. Então, essa representação de Shiva é justamente esse ser que termina. E aqui a gente vai vibrar que esse ser termine com o nosso sofrimento. Com o sofrimento do luto, para que a gente possa aceitar que a vida mudou. Quando a gente rezar, ou seja, mantrar, eu gostaria também de pedir para a gente pensar nas famílias. A gente tem rezado os seres em passagem, e eles vão continuar recebendo essa vibração. Mas hoje, especialmente, que a gente falou do luto, a gente pensar nas famílias. Tem pessoas que estão vivendo lutos de 20, de 30 anos. Tem pessoas que não conseguiram não morrer com quem morreu. Tem gente que subiu na pira dos indianos, que o homem morria e a mulher subia na pira. Tem gente que subiu na pira nos nossos tempos. E porque continua vivo, uma tia, exatamente. Tem sempre alguém que a gente conhece no nosso círculo que está ali, que a gente diz, essa pessoa subiu na pira. Essa pessoa não conseguiu não morrer. Ela morreu com quem morreu. Então a gente rezar também esses seres, vibrar, mantrar, a Beth também comentando, para que essas pessoas consigam aceitar que mudou e que uma nova vida pode se apresentar. E que quando a nova vida se apresenta, isso é importante também a gente ter claro, não é que a gente simplesmente joga fora quem passou por nós.
Então, por exemplo, a minha mestra cadelinha fez passagem, e eu falo: "Eu nunca mais vou ter nenhuma mestra cadelinha comigo convivendo, porque ninguém pode substituir minha mestra cadelinha que fez a passagem". É verdade, ninguém vai substituir. Mas isso não faz com que você não possa ter uma nova vida com uma nova mestra cadelinha. E se você perdeu um companheiro, uma companheira, alguém, um amigo, uma amiga, um emprego, um sonho, você ainda pode começar uma vida nova. E nada vai substituir tudo aquilo, e aquilo também te fez. E o impacto daquilo vai passar para frente através da maturidade que você conseguiu para esses novos sonhos, novas relações, novos começos. Então, conforme a gente reza hoje, a gente vibra hoje, a gente também ter esse pensamento nas famílias. Tem tanto sofrimento de novo nesse mundo. Tem sofrimento que a gente vê que é óbvio. A gente vê um mestre animal indo para o abatedouro. É óbvio que tem sofrimento. A gente não precisa pensar muito. Agora tem outros sofrimentos que a gente muitas vezes não vê, que é o sofrimento de quem deixou de se relacionar. É o sofrimento de quem, a Leila comentando da perda dela. A gente vê às vezes o sofrimento em alguém que não quer mais sonhar, em alguém que não confia mais, em alguém que se fecha. Porque olha só, equanimidade não é insensibilidade. A gente ser equânime, aceitar os golpes e as bênçãos da vida com a mesma atitude mental, não é insensibilidade. E o que está acontecendo com a gente é que nós estamos nos insensibilizando. E aí não se sente dor, de fato, mas também não se sente amor. E eu acredito que essa seja a desgraça maior da vida de qualquer ser, não ter conhecido o amor. E o amor, ele precisa ser provocado em nós de uma maneira. Se fechou, exato. E a gente precisa encontrar lugares para se abrir de novo. A gente precisa se abrir de tal forma para ele que a gente o conheça amando e não querendo ser amado. Isso o mestre animal também faz de uma beleza tão genuína. Então a gente amar, conhecer o amor. Putz, eu nunca conheci o amor, eu nunca me relacionei, nunca ninguém me amou. Mas peraí, e você? E o amor que cada um de nós pode ter pela vida, pelo mistério, por todas essas coisas que a gente está dizendo aqui. Hoje falava também com a Thay, quando cheguei aqui no Vale da Rainha, falei, parece que Deus, a Deus, essa divindade, esse mistério, parece que ele foi muito sacado quando criou a morte. Muito. Porque olha a inteligência, a sabedoria que tem através de tudo isso. A morte é algo transformador, não só para quem passa por ela, quem está perto também, a força dela é tamanha. Tamanha. Por isso que ela é tão respeitada. E olhem só, algumas culturas antigas tinham, a própria Índia, tinham na morte uma divindade. Não um demônio, prestem atenção, uma divindade. Yama. Yama está sentado no coração do ser humano. Bateu o coração. Ele que está olhando e falando, tá bom, bate de novo. Não, não bate, bate de novo. Bate, até a hora que ele fala, não bate mais. Mas é uma divindade, não é um demônio. Ou seja, a morte, de alguma maneira, se a gente analisar filosoficamente, ela é necessária. Ela é necessária não como abismo, mas como parte de uma existência cíclica. Espero que isso faça sentido no coração de vocês, alivie a dor e abra o pensamento para novas reflexões e espaços interiores também, para que a gente possa, de novo, acomodar a nossa dor, transcender a nossa dor, passar pelo nosso luto e oferecer de serviço para quem está perto algum tipo de presença, sem que essa presença seja desesperada, sem que essa presença não tenha esperança. Simplesmente aquela presença que diz de novo, eu vejo você. Então, o mantra de hoje é para Shiva. A gente faz 108 para quem chegou hoje. Eu faço com Japamala, depois em algum momento eu posso falar mais de Japamalas também. E, obviamente, já falei aqui, você sabe que a minha inclinação está dentro do hinduísmo e dentro do budismo, mas você pode fazer um rosário, você pode oferecer preces da forma como elas fazem sentido para você. Né? Ou seja, de novo, se a gente é indivíduo, não tem uma forma comum. Aqui é só pela didática
do que a gente está tentando fazer aqui, de partir de um princípio, e eu me sinto mais verdadeira se eu estou fazendo algo que de fato faz sentido para mim, e não simplesmente repetindo palavras para colocar aqui. Então é só por isso que a gente está nos mantras. Mas outra vez pode ser feito de qualquer forma. Num rosário, pode ser feito na mão, pode ser feito com o joelho dobrado, pode ser feito onde cada um assim sentir. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhinhos. Lembrar que a repetição do mantra, ela também coloca ciclos na respiração. A respiração com ritmo, ela permite uma calma mental. E quando esse mar, quando essa arrebentação dos pensamentos, quando ela pode ser atravessada, a gente vai para aquele horizonte, para um lugar onde a gente toca o céu. Então o mantra também serve para acalmar a mente, para proteger a mente. Com os olhos fechados, com o corpo em postura firme, independente se você está sentado numa cadeira ou no chão. Preserva sempre tua coluna ereta. Inspirando e expirando, abrindo a tua visão espiritual e vendo o teu peito se abrir. E especialmente para quem está passando por dor, pela vontade de se isolar, pela tristeza. Fortalece a visão. Visualiza no teu peito uma luz que gira, e enquanto gira, abre. Abre esse peito, permitindo que circule o que nele está. O que for bom, sai pela frente. Sai pelo alto. Sai pelas costas. E as dores, as agonias, saem pelos pés. E essa luz vai girando, abrindo esse peito, e a tua visão espiritual vê essas energias circulando, permitindo que você outra vez libere o bom, o virtuoso, o reto para o mundo. Pela frente, pela tua cabeça, pelas tuas costas. E o que foge disso pelos teus pés? E essa energia densa vai até o centro da Terra. E seres intraterrenos, em um mistério, por vezes até ininteligível, transformam essa energia em tempestades. Transformam essa energia em vulcões em erupção. E os seres intraterrenos fazem soprar ventos. E assim, dentro de um mistério, tudo se organiza. Tudo vai ao seu lugar. E uma paz começa a surgir, ainda que momentânea. A paz de saber que essas emoções podem ser liberadas. E a paz de saber que existe uma presença silenciosa com cada um de nós, agora, nesse momento, fortalecendo o coração, para que ele, a despeito dos golpes da vida, siga amando, siga disposto ao amor.
Siga disposto a se entregar, a confiar, a começar de novo. Não perde a tua visão espiritual. Mantenha o foco dessa luz girando no teu peito e dessas emoções circulando e dessa presença silenciosa dos seres que te acompanham, e você dá um nome para eles, de anjos, de querubins, de Jesus, do Cristo, da mãe dele, de Madalena, de orixás, de santos. Você dá os nomes. Só existe uma presença com você, e essa presença fortalece o teu coração. E essas emoções para o centro da Terra e as visões da natureza se equilibrando remetem a um estado de espírito, ainda que momentâneo, que encontra paz, que encontra tranquilidade. E que realiza que mesmo que a vida permaneça com seus desafios e desencantos, você pode ser outra, você pode ser outro. Você pode ser mais equânime e ser menos afetado, não por insensibilidade, mas por sabedoria, pela transitoriedade da vida. Essa presença pode ser também a própria Mãe Natureza e os filhos dela, nossos irmãos, mestres animais. E com essa luz girando, com teu cardíaco ativado, com essas emoções, especialmente as torpes, sendo liberadas, com essa presença que chega a emocionar por falar para cada um que ninguém vai sozinho nos caminhos da vida. Existe a purificação para que cada um possa ser um canal. E aqui rezar, vibrar, mantrar, especialmente as pessoas e seres que passam por luto, encarnadas e desencarnadas, ligadas a nós ou não. E que hoje essa seja a nossa oração de bem-aventurança para quem fez a passagem. O presente que podemos dar para quem está em passagem e travessia, e quem ficou receberá o apoio e suporte para realizar que a vida mudou. E que essa vida mudada, com toda a dor, com todos os desafios, ainda é bonita. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namo Shivaya. Shiva Om Namah.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Com os teus olhos fechados, como se uma mãe divina, de força e bondade e delicadeza descomunais, pegasse você, a tua dor, as tuas mágoas, e as dores, as mágoas, as agonias de cada um dos seres sofrendo agora nesse planeta, seja em processo de luto ou injustiça. E essa grande mãe cósmica embala você, essas dores de cada um dos seres que se possa pensar e imaginar, no ventre cósmico dela. Você sente o balanço dela. E esse ventre que te protege agora
e protege cada um dos seres, transcende essas dores, essas mágoas, esses sofrimentos, permitindo um renascimento. Essa Mãe Divina vai gestando essas dores, essas mágoas, essas agonias, gestando e curando, até que renasça. Sem que você possa explicar, apenas saber, por experiência direta, você se sente melhor. E à medida que essa Mãe Divina se retira, deixando você renascido, no altar do teu coração, ela sussurra ao teu ouvido: seja também o ventre de renascimento de alguém. Inspirando, expirando as palmas juntas. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Abrindo os olhos. Até amanhã. Agradeço grandemente a gente estar aqui e cada um, outra vez, que seja usado como canal das Mães Divinas, da misericórdia divina, do poder do divino, como quer que tudo isso seja para você. E que esse poder misterioso acalme o coração de cada um, a mente de cada um, aonde está a ansiedade, para que cada um possa caminhar nesse mundo com um pouco mais de leveza, acolhendo mais os seres que estão em sofrimento. Muita gratidão. Até amanhã.